mais ansiedade, eu acho. Então, você viu que interessante, professor? E eu acho muito bacana isso aí de poder acompanhar as aulas do meu filho, porque a gente vê os nossos problemas deles, né? Só que quando é mais jovem, transparece mais fácil, Uhum. É muito né? legal, porque aí você consegue. Vi nele Eu uma aprendo, dificuldade que eu tenho que eu não sabia que eu tinha. Foi muito é, o que, interessante a aula. é onde eu aprendo mais, né? São com os jovens, né? As crianças, né? Então, ali com 13, 15, 17 anos, né? Por quê? Porque eles manifestam na fisiologia, né? Na fala, com mais facilidade. Então, por exemplo, não tem nenhuma aula que eu comentei aquilo que eu comentei, ó. Você não precisa colocar a pressão, ou seja, você não precisa ser tão exigente, assim, perfeccionista, em ter que falar todos os temas de cada aula, ou de cada linha, né? Uhum. Então, frutas. Então, se você não souber, simplesmente você diz passo, mas tentando sempre no próximo melhorar. E sem tentar, depois que terminar, ir lá procurar qual foi a linha que eu não consegui. Ou seja, desconectando um pouco a ansiedade ali, né? Então, ali ele queria fazer perfeito, né? E aí, como ele às vezes não conseguia e tinha o tempo do metrônomo, aí ele acabava ocupando 2, 3 toques para poder achar, né? Só que aí, quando ele perde o toque, aí ele desenvolve compreensão automática, mas perde velocidade. E a ideia é trabalhar os dois, né? Ganho de velocidade mais compreensão automática. Mas qual foi o exercício que você treinou? Ô, professor, na verdade, eu não tive tempo de treinar, não, né? Porque Foi eu fiz terça, né? só. Que eu só fiz ontem, na verdade, né? E ontem você treinou o quê? Ontem foi o caderno de super leitura, né? O Frases 1. 10 minutinhos nele. Tá, o que você identificou lá no Frases? Ah, professor, o que eu identifiquei é assim, parece que a memória é muito ruim, sabe? Porque Isso, na então, hora você lê, você entende, até você faz um ping-pong com a cabeça, sabe? Tipo, concordo ou não concordo com essa afirmação que o autor está colocando, mas depois de alguns segundos, né, quando a gente acaba o texto, o que você leu? Ah, não sei. isso. Mas eu sei que na hora eu estou lendo, eu sei que na hora eu estou O, entendendo, sei que nor- na hora eu estou conversando, mas depois não consigo. o normal daquele exercício ali é o quê? Por exemplo, nas primeiras 5, 6 vezes, você consegue arrastar uma frase. Mas depois que você leu 5, 6 vezes e que tem que arrastar frases que não chamaram tanto a atenção, ou seja, tem que continuar falando frases diferentes, aí você começa a não conseguir puxar o sentido, ou seja, você tem uma tendência a distorcer o sentido. Interessante, hein? Então, porque algumas vão chamar atenção, por exemplo, aquele lá da mulher, né? O homem pode amar a vida inteira a mesma mulher, né? Uhum. Essa é a frase mais falada. E tem uma outra lá também que o pessoal fala muito, que é aquele que lê maus livros não tira vantagem sobre aqueles que não leem nada. Uhum. Então, essas duas são as que geralmente a pessoa consegue lembrar, né? Então, algumas são mais exóticas, né? São fortes, aí lembra, né? E Uhum. outras não são tão assim. Então, o que acontece é que você chega numa hora que começa a não conseguir arrastar a frase, né? Você chegou nesse ponto de não conseguir lembrar? Eu li todas e não consegui falar nenhuma frase? Sim, várias vezes. Porque Várias. assim, e é engraçado porque às vezes você lembra, né, da frase, mas assim, às vezes a frase está no sentido contrário, né, da compreensão. Então o cara está afirmando É, uma coisa e na verdade é você o está que eu entendendo disse, que ele está dizendo o a gente contrário. exato. O que acontece é que, às vezes, depois de certas quantidades de frases, naquele período de 10, 15 minutos que você está treinando, você começa a torcer o teor, né, o conteúdo da linha, né? Então, pegando aí, por exemplo, um homem pode sim amar a mesma mulher por toda a vida, você já na hora de falar, o homem não pode amar uma mulher por toda a Um vida, homem, sabe? é impossível um Impossível um homem homem amar. amar a mesma mulher na vida toda, né? Eu Então, digo que eu casei 5 vezes, então...
Não que eu não tinha mais amor, mas é porque acabou que teve que dar uma derrapada ali, né, e separar. Mas Acontece. acontece, mas tem frases aí que você realmente vai distorcer porque elas não chamaram a atenção. Mas no caso dessa, o pessoal geralmente não erra, né? Mas é bom continuar treinando, então, no frase. Mesmo que, Tá. por exemplo, acabou a semana, né? Você fez as 5 folhas, né? São 5 dias, 7 São dias, 5. mas são só 5, né? Uhum. Exercícios. Eu pedi para ampliar para 10, porque eu vi que esse exercício ele é novo, né? Ele está no caderno master. Uhum. Então, como é um exercício novo, os alunos não tiveram muita oportunidade assim para estar fazendo, né? Então, eu dei poucas aulas, vamos dizer que eu dei aí 10 aulas só desse módulo, né? Tá. Já os outros não, os outros módulos eu já dei 400, 500 aulas, né? Cada Já módulo. são. Então, Desde que eu acompanho o senhor aí na internet, aí, o senhor já tinha esses só, cadernos. só daquela época lá, do início do ano, que começou em 14 de fevereiro, né? No carnaval, né? Com a imersão, a gente vem dando ali mais 300 aulas de cada módulo daquele ali. Então, beleza. Agora, então continua fazendo esse, né? Então, deixa eu investigar aqui como é que você está fazendo o desafio do livro, né? O desafio do livro com o metrônomo. Você já está fazendo? Tô fazendo aí 30, 40 minutos por dia. Tô lendo um romance, né? Um romance filosófico aí. Eu acabei ontem, na verdade. Tipo o Mundo de Sofia? O Mundo de Sofia eu não conheço, professor. Ele é bem legal, assim, é bem nessa linha de romance filosófico. Legal. O E o romance, o autor romance, é o expert, né? O cara que escreveu, é muito bom. o romance filosófico ele tem esse negócio da compreensão aí, né? Depois de um tempo você começa a ler, você começa a compreender umas coisas erradas, aí fica um negócio meio estranho, que nem a frase que a gente falou, o homem pode amar? Não, não pode amar a mulher, é impossível. Então, Você eu não começa a ter umas sugiro, né, confusões. que se faça com romance, né? Tipo, Brás Cuba, Memória Póstuma Brás Cuba, você pega lá o Iracema. Eu não sugiro que faça muito porque há uma discrepância ali no tamanho da linha. Então, às vezes tem linha Às vezes tem grande, diálogos, tem o diálogo, né? Então as linhas ficam curtinhas. Então, quer dizer, o toque do metrônomo não vai ficar tão, né, preciso. homogêneo, né? Ou seja, de igual para igual, vai ficar muito, né, diferente, né? O tamanho de quantidade de palavras. E a outra coisa é que quando tem um enredo muito detalhado, é difícil você ter o ritmo do metrônomo e ainda acompanhar o enredo. Então, o legal é um livro dissertativo. Você está pegando aí um livro que ensina alguma coisa, né? Então, o livro que a gente está lendo aqui, por exemplo, que mandei lá no grupo, que foi o último livro que eu mandei, foi esse aqui, do Tony Robbins, né? Então, aqui, assim, ele não é diálogo, então ele vai explicando coisas, você deve fazer assim, faz assado. Tem uma historinha ou outra, uma metáfora, né? Uma coisa, mas não é aquela, né, o tempo todo, né? O capítulo 1 depende do capítulo 2 para você entender o meio do livro, você tem que ter lido bem o começo. Se você não entendeu bem até o meio, você não consegue terminar e juntar tudo, sabe? Uhum. Igual determinados filmes. Tem filme que é assim, se você perder um pedaço, você já não pega, né, o conteúdo. Então, o legal é que você use livros dissertativos com um vocabulário mediano. E o desafio é o quê? O desafio é você treinar até fechar em 1 hora. Então, você pode se desafiar com livros menores, né? Tipo, O Sucesso Não Ocorre por Acaso, né? Do Laí, como, por exemplo, O Sucesso é Ser Feliz, do Augusto Cury, O Poder da Ação, né? Do Paulo Vieira, que são best-seller com uma quantidade média de Boa, 150 tá cortando a páginas, né? internet, professor. Ah, tá. Então, uma quantidade média aí de... Professor? Tá, eu tô te vendo e ouvindo, não sei se tá me ouvindo, mas eu vejo e ouço você aqui numa boa. Agora voltou, senhor. Ah, ok. Eu tava vendo e ouvindo você aqui. Tá, então, assim, um livro com mais ou menos 150 páginas seria o ideal, né? Livros Então, mais curtos, o senhor deu as tipo... sugestões aí, eu parei em Sucesso Não Ocorre por Acaso, do professor Laí Ribeiro. eu vou ver se eu coloco alguns, né? Tem O Sucesso é Ser Feliz, do Chinia Chique, né? Tem alguns do Augusto Cury também, que são muito bons. Tinha até confundido aqui o nome do... Então, tem alguns livros que são menores, né? O Poder da Ação, do Paulo Vieira.
Então, são livros curtos que você vai conseguir se motivar mais. Porque cada vez que você terminar um livro, você libera uma quantidade de prazer muito grande, né? Uhum. Então, te dá ali endorfina, né? Dá satisfação, né? Então, quando você pega um livro com muita página, que no caso é esse aqui, né, que eu mostrei, no meu caso eu já estou acostumado, mas deve ter aqui umas 800, né? Aí, quando é romance muito longo, assim, a pessoa acha que não vai acabar nunca, se desanima, né? Eu não tenho esse problema não, professor. Esse livro que eu terminei ontem aí tinha 800 páginas também. Olha Não aí. tem, não tem esse problema não. Mas nesse começo é legal você conseguir vencer livros. Tá. Vencer livros. Li o primeiro, li o segundo, li 3, li 5, li 10, li 15 livros, né? Livro que não tenha muito volume, né? Tá, e um vocabulário Cortou de mediano, novo. que se você começa a pegar Tá uma coisa... falhando aqui de novo, professor. Ok. Se você começa a pegar um conteúdo muito denso, né, é complicado, né? Vamos ver se você volta aqui com sinal. Agora Ok. voltou. O outro ponto, Túlio, seria, por exemplo, a diagramação do livro. Por incrível que pareça, parece que não interfere, mas a diagramação vai interferir muito na produtividade com a leitura dinâmica. Por exemplo, se tem muitas palavras em cada linha, né, o que é muito? Né? O normal é ter 10, 12 palavras em cada linha. Tem livro que tem 16. Sim. Né? Se a letra é muito pequena, se uma linha é muito colada com a outra. Então, esses formatos, que são formatos chamados econômicos, né? Ou seja, livros de 400 páginas, dá para colocar, de repente, lá em 180. Então, ele diminui o tamanho da letra, cola uma linha na outra, põe muita palavra em cada linha, e aí acaba dando um livro mais fino, né? Uhum. Então, esses devem ser evitados. Não que você não seja capaz, ou não dê para ler, mas você acaba tendo um desperdício de energia aí. Então, Tá. assim, o ideal é o quê? É terminar o livro em, no máximo, 1h30. Em, no máximo, 1h30. Então, você bateu ali em 1h30, 1 hora, pronto, você já é o que a gente chama aí de leitor dinâmico, né, prático. Ou seja, você fez o teste, deu 1.000 palavras por minuto, deu 70%, beleza, leitura fotográfica. Leitura dinâmica é quando passa de 400, pelo menos 55, 60, né? Mas bateu 1.000, ou seja, tecnicamente você é um leitor dinâmico, um leitor fotográfico. Eu não leio isso, não. Quando eu estou lendo livros assim, eu costumo ler na velocidade aí, pelo meu metrônomo aqui, ontem deu 480. Certo, mas aí você leu o quê? No 480 é mais ou menos no 35. É porque é no Kindle, né? Então eu li no 60, porque são só 8 palavras por linha. Ah, ok. Mas dá para aumentar bastante com 8, hein? Principalmente quando você começar a treinar agora os exercícios com 3 palavras de cada vez, 4 palavras de cada vez. Aí é giganta, né? Porque você já lê a primeira linha, meio que já sabendo o conteúdo da segunda. Isso. Só que uma coisa que eu percebi, professor, é que é bem parecido com corrida, né? Eu corro, né? E é bem parecido com corrida a mesma coisa. Então, assim, por exemplo, se eu vou ali, ó, acabei de hiperventilar, estou descansado e tal, eu consigo ler em 2 ou 3 puladas ali, eu leio todas as palavras e leio bem, mas eu consigo fazer isso 1, 2, 3, 4 linhas. Depois já fica difícil, aí começa a correr a linha de novo. Por isso que é legal, por exemplo, você fazer as maratonas de leitura. Então, o camarada que corre, eu, por exemplo, se disser assim, vamos correr, e você ligar a esteira, vou colocar em 7,5 km por hora, não vou nem colocar 9 km. Você consegue correr em quanto? 14, 12. Caramba! Eu tô precisando e começar a voltar isso aí, que eu tô ficando muito cansado, né? Ficar muito sentado, né? Então, eu Muitas tô aulas. precisando demais voltar nisso aí. Mas eu correndo ali, se você disser para eu correr agora, em 7,5 km, provavelmente eu corra 6 minutos no máximo. Tá? É justamente esse o ponto, Mas em 7,5, se você colocar 14, 12, provavelmente 2 minutos. No máximo 2 minutos eu conseguiria. E fazendo um aquecimento prévio, né? 7,5, tipo 15 segundos, mais 15 segundos no 8, 9.
até depois de 1 minuto eu chegar em 14. E olha lá se eu fizer 2, 3 minutos. Exato, Agora quem já está acostumado faz meia hora. Exato, esse que é o negócio aí. Então, o senhor está sugerindo para mim a mesma coisa do treino de corrida, então, é ficar me expondo a isso, porque... Agora, o cara que corre uma maratona, primeiro ele treina a correr meia. Isso. Para ser campeão de maratona, quer dizer, ele deve correr 2 maratonas. Isso, 1,5, que quando se você corre 2 maratonas, uma maratona para você, como se você corresse meia. Você pode exigir mais ali de você em determinados momentos para poder atingir Então, o a resultado. maioria, eu vou dizer aí que 0, vou chutar aqui mais 2 zeros, 0,01% da população mundial deve conseguir fechar um livro com 200 páginas em 1 hora. Tá? Então, pouquíssimos, talvez uma centena de pessoas aí, né, no planeta, tá? Então, é porque nunca ninguém treinou isso. Eu vou sentar e só vou levantar quando eu terminar. Eu vou correr minha maratona aqui no livro. Então, a única aluna, você tem uma ideia, a única aluna que está conseguindo bater isso é a Soraya. Ponto fora da curva mesmo. Ela consegue, mas ela já treina eletrodinâmica comigo há uns 3 anos. Tá. Né? Então, e ela vem mantendo esses 3 anos aí de práticas. Vem, né? Direto. De vez em quando ela vem comprar 10, 20 aulas, faz um período de 3, 6 meses, depois ela vem de novo, né? Então, agora, nesse momento, ela está fazendo. Ela faz aula toda quinta-feira, às 6h30 da manhã. Hoje eu não gravei a aula dela porque ela estava na estrada, não deu tempo de chegar em casa. Né? Mas ela é a única que está conseguindo bater, né? Desse grupo agora de 200, né? Uhum. Então, é difícil porque tem que ter o quê? Tem que ter o tempo. Às vezes a pessoa não tem essa 1 hora por dia, essa meia hora que você falou, 40 minutos. E às vezes ela também não coloca a pressão no metrônomo. Ele faz. Sabe quando você vai para academia sem personal? Uhum. Aí você faz ali, você meio na preguiça. Puxava 50 quilos na semana passada, essa semana você resolveu fazer com 35 porque você está se sentindo meio cansado. Você inventa aí um cansaço, faz uma preguiça, vai no banheiro toda hora. Exato. Né? Vai faz uma série a menos. Faz uma série a menos, vai fazer 4, você faz só 3. Exato. Então, agora, quando você está ali com o personal, ele, não, tem que pôr mais 5 quilos aqui, tem que pôr mais 2 aqui para fechar a série. Então, ele te dá o teu máximo. Então, a coisa é essa, você conseguir fazer o teu máximo nessas maratonas aí. Isso falando do livro, né? Então, eu continuo aí, tentando aí 500, aí tento 510, 520, 530 palavras, e vou tentando também, em contrapartida, aumentar o tempo, de 35, 40, 50, 1 hora. Olha, com o Kindle, que tem 8 palavras em cada linha, dá para você fazer numa velocidade aí de 130, 120, 130 batidas numa boa, tá? Não vou dizer hoje. Não vou dizer hoje, mas é muito tranquilo você chegar em 90, por exemplo. Em 90 barras é muito tranquilo, porque a letra é grande, a linha é curta, né? Você bate a linha, tem uma visualização boa já da segunda linha. Tá, então o Frases para ajudar no cognitivo, né? Então ele tem por objetivo acelerar o pensamento e você vai praticar com o livro também. Tá, o outro que a gente não pode deixar de estar fazendo é o de tentar falar o que foi lido, né? Então, eu lembro que a gente enfatizou muito esse exercício aí, comparando, inclusive, também com a academia, né? Então, se eu tenho, por exemplo, a parte superior muito desenvolvida, né, a costa larga, os braços grossos, né, bem definido e tal, e a perna fina, e o abdômen com gordura. Então, quer dizer, ao invés de eu estar priorizando ali os exercícios inferiores de abdômen, eu estou fazendo só os que eu gosto mais. Né, o que eu tenho um desempenho melhor, eu acho mais fácil, estou mais acostumado, né, acomodado, adaptado, aí eu faço esse. Os exercícios que né, são mais chatos, que são os que exigem mais energia, muito que comum. É perna, abdômen, a pessoa acaba não fazendo. Né? Então, tem exercício muito de eletrodinâmica, como esse, por exemplo, que eu posso estar lendo. Da compreensão que você não quer fazer, né? Você faz 10 minutos de metrônomo, pega o marcador de página, marca ali,
liga o timer, fala lá 3, 4 minutos, lê mais 10, fala em voz alta, né? Explica o que você leu em voz alta, 3, 4 minutos, marca, mais 3, aí vai indo. Então, essa é a Tá. ideia. Então, eu posso fazer as maratonas, mas eu posso, dentro da maratona, estar fazendo aí uma marcação, né? A cada 10 minutos eu falo 3, 5 minutos. Tá? Então, eu posso fazer, por exemplo, dia sim, dia não, né? Dia sim eu só leio, tentando fazer o maior número de páginas possível. Já no outro dia eu faço as paradas para explicar, né? Tá bom. E então aí eu acho que é para a gente poder virar essa chave, né? De conseguir sair, né, dessas 1.000 palavras por minuto aí, que é assim, na hora do teste, se bate lá 1.800 palavras, como é o caso de alguns alunos, né, virou 1.800, significa que no livro você está lá pelo menos nas 700. No meu caso aí, a gente está batendo 960 mil palavras e estou aí Exato. nessa faixa aí de 500 e pouco, 500, Então, 510 palavras aí no porque, livro. exatamente, não quer dizer que você vai correr a maratona na mesma velocidade de uma corrida de 100 metros. Sim. Então, quando a gente faz o teste, vamos medir sua velocidade aqui, vou marcar 10 segundos para vocês, 5 segundos, 15 segundos. Ali é corrida de 100 metros. Quando você pega o livro e fala, bom, agora eu vou ligar o metrônomo e vou fazer 1 hora aqui. Aí é maratona, Tá. tá? Mas não quer dizer que é porque você só consegue ler livros a 500. Quer dizer, porque no livro você lê muito tempo, muitas páginas. E aí é claro que você vai colocar um ritmo que não vai te sobrecarregar, né? Mas é É, possível ter alto desempenho? Claro, vamos dizer que você vai ser um atleta da leitura, né? legal. Eu tô tentando fazer, eu estava tentando fazer aquele negócio de uma batida por dia que o senhor recomendou, né? Mas aí quando eu cheguei lá nas 80 batidas por dia lá, aí realmente eu já não estava entendendo quase nada do livro. Aí eu tive que voltar, Mas, regressei assim, para você 50 aí. chegou nos 80 toques, aumentando uma por dia ininterruptamente? Porque, por exemplo, se eu estou aumentando, Praticamente assim, às se eu vezes um tô dia aumentando um falha, ponto né? por dia, aí eu paro 5 dias, eu não consigo pegar lá dos 75. Entendi. Porque aí dá Pode ter uma desviada, acontecido né? isso. Pode ter Eu fui acontecido isso. subindo, 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 cheguei aqui, aí eu tive que, por algum motivo, eu parei lá alguns dias, aí quando eu volto, é igual futebol também, futebol é corrida, musculação, você faz musculação 1 ano, você para 1 mês, você sente, Sim. você não Muito, voltou com a muito mesma mesmo. velocidade, você não voltou com a mesma força, adapta rápido, adapta, Mas mas você aí praticamente volta, você volta meses atrás aí. volta Se para não lá para anos. trás, demora talvez 1 semana e meia para talvez, né? Mas aí se você volta um pouquinho aí e vai subindo de novo, né? Tá. Então aí dá certo. Então a ideia é essa, tá? Eu não vou nem complicar muito, né? Os fundamentos hoje, né? Porque você ainda tá. Você falou, né, sobre as frases que você nem sempre puxa, né? Ou às vezes puxa, mas puxa torcendo o sentido. Uhum. Então a ideia é você sustentar, né, essa parte com frases, ler livros com metrônomo e também fazer esse escalonamento, né, de livro, explica, livro, lê, né, explica,